do trecho de Lacan do autor dito sobre a interpretação como equívoco. Né? Lembrando que estamos aqui no momento do ensino de Lacan, em que ele está passando do conceito do inconsciente estruturado como uma linguagem para o conceito do inconsciente como saber sobre a língua, sobre o qual nós já falamos extensamente. O que nós vínhamos trabalhando, né, sobre a questão da enunciação, que Lacan, desde 1967, ele fazia equivaler a interpretação do analista à sua enunciação, e não às suas formas de enunciado, que podem ser múltiplas. Quando ele diz que o desejo do analista é a sua enunciação. Não é o seu enunciado, mas algo do X do desejo do analista passa pela forma como ele vai interpretar, pela forma como ele vai falar, pela sua, digamos, atividade performática da fala. E não apenas da fala, do seu corpo inteiro, já que nós estamos também no momento em que Lacan está passando do conceito do sujeito do inconsciente para o fala a ser. Eu escrevo como fala a ser. Como temos a expressão do sujeito como falta a ser, o sujeito do significante muito mais definido pela falta, ele sendo a falta do significante, já que ele pode ser representado, e só pode ser representado por um significante para outro significante, Lacan aborda no momento do inconsciente estruturado, como saber sobre a língua, o ser humano, digamos assim, um ser falante, como um fala a ser, como um corpo falante. Isso é muito importante, né? Que ele vai definir a partir, né, exatamente com essa expressão do homem como um corpo falante no seminário 20. O que faz com que a gente tenha já desenvolvido um pouco a noção de que a enunciação não está só na fala. A enunciação está no corpo inteiro do analista, já na medida que ele é um corpo falante e tudo que ele diz sem palavras é da ordem de uma enunciação, digamos assim, desse corpo falante. Então há toda essa virada do ensino de Lacan que eu tenho insistindo nesse discurso sem palavras, do discurso do ato, e da preocupação de Lacan em que o analista tenha um discurso que seja próprio, tenha um laço social que seja próprio, e que o que ele fala não entre nem no discurso do mestre, nem no discurso universitário, nem seja um imperativo, nem seja um conselho, nem seja um comando, ou qualquer coisa que o valha, mas que seja um dizer distinto disso que a gente poderia, né, chamar a palavra do comando do discurso do mestre, ou a palavra do ensino do discurso universitário. Então, estamos aqui na ordem do dizer e não na ordem do dito. Daí essa frase que ele vai comentar, né, que se diga, né, fica esquecido no que se diz, por trás do que se diz, naquilo que se ouve. Convisa, né, pode ser traduzido também, né, como eu diria, o fato de dizer-se, né, o fato de dizer é que se diga. Então a gente às vezes esquece, a gente fica tão... Eu acho que o homem é tão apaixonado pelo sentido e tentar entender o outro, como está todo mundo aqui, né, tentando entender o que eu estou falando, né, pelo sentido, que a gente esquece o quê? Que se diz naquilo por trás
do que se diz, ou seja, por trás do dito, naquilo que se ouve. Então, o dizer que se diga é fundamental para, digamos, o estudo da interpretação do analista. Não esqueça que quando vocês estão comunicando alguma coisa, vocês estão falando. Pode ser uma imbecilidade o que eu estou dizendo, mas a gente esquece. E a gente esquece a maneira como a gente fala. A gente não ouve a maneira como a gente fala. E às vezes o que o outro ouve é só o tom, é só a enunciação. Não é o enunciado. O que é curioso é que nós encontramos a teoria da interpretação em Lacan, eu posso dizer desde o início, que vai, que nós já fizemos um repertório de algumas delas, e que vai, eu diria, sempre nessa tentativa de ir contra o sentido. Mas nem sempre. Logo no início, Lacan fala da pontuação. A interpretação como uma pontuação feliz. E que pode ser uma pontuação até conclusiva. Não? Podemos dizer, diante da hesitação do neurótico de concluir alguma coisa, porque na verdade a associação livre ela é infinita, uma interpretação pode ser no sentido de você pontuar, de assim, ok, é isso. Ou você levanta, ou faz algum gesto, ou faz alguma coisa, e você pontua algo do próprio analisante. Nós já falamos sobre isso. A pontuação pode ser 3 pontinhos, pode ser um ponto final, pode ser uma vírgula, pode ser uma interjeição, pode ser uma pontuação suspensiva, que aí você suspende e aí o sujeito vai concluir ou não, mas você deixa a conclusão para o outro. Então, interpretação como pontuação. Interpretação como corte. Esse corte também pode ser de inúmeras maneiras. Pode ser o corte de uma palavra, pode ser o corte de uma frase e pode ser um corte de um raciocínio. Vamos guardar essas 3 possibilidades, esses 3 eixos que eu acho que ajuda a gente a compreender depois o equívoco. Eu achei interessante que a interpretação de Bárbara Cassan, nesse livro que ela faz um comentário, ela do Alain Badiou, sobre esse texto do Etourdi, que não há relação sexual. São 2 textos, um da Bárbara Cassan e outro do Alain Badiou sobre o Etourdi, sobre esse texto do Etourdi, em que nós já comentamos da última vez, em que ela, principalmente, faz a relação entre a ausência da relação sexual e a ausência do sentido. É porque a ausência da relação sexual, a absence, que há o absence, ponto, que é o não sentido. Absence e absence. E ele já joga com homofonia, que é absence, que pode ser traduzido como ausência, e absence, que é traduzido como absenso. O não sentido que nós já comentamos da última vez. Não há sentido do sentido, e o sentido sempre escapa, porque não há relação sexual que possa ser escrita. Eu diria que isso é uma fórmula básica e é da psicanálise, não é da filosofia, não é da linguística, que une a questão do sexo e da linguagem, que Lacan vem articulando no ensino dele. Então temos pontuação, temos o que? Corte, temos a famosa alusão, onde Lacan termina
o texto é a direção do tratamento e os princípios do seu poder, onde o poder é dado toda a palavra, e ele termina com, digamos, quase que um paradigma da interpretação onde não há palavra, é um quadro, o famoso quadro que nós já comentamos também, né, do Leonardo da Vinci, de São João, em que ele aponta, em que ele tem o que ele diz assim, e que Lacan chama a virtude alusiva da interpretação. E para onde que ele aponta? Claro que dentro da interpretação religiosa aponta lá para cima para Deus. Lacan vai dizer que ele aponta para o horizonte desabitado do ser, que também vai contra, digamos, toda uma tendência filosófica da que é a entificação do sujeito. O que Lacan interessa é o horizonte desabitado do ser. Isso já é uma indicação, né, dessa virtude alusiva da interpretação. Nós já comentamos também uma alusão que é um fenômeno característico da psicose, característico da paranoia. Você está me olhando por quê? Você está me olhando porque tem algum sentido, você está aludindo a alguma coisa. Eu não sei o que é, mas daí tem uma interpretação. Cai uma folha ali, ó. Isso aconteceu porque tem algum sentido. Né? Perguntem para o paranoico ciumento, ele vai estar cheio de exemplos disso. Né? Ele piscou o olho, então ele está fazendo uma mensagem para aquela outra que está ali, não sei o que, está referindo e autorreferente. Autorreferente. Mas então, da fenomenologia da psicose, Lacan retira isso que é o característico da alusão. A alusão, parêntese, e retomando, a alusão é uma forma de dizer que há sentido. Eu não sei qual é, mas que tem. E que é um momento anterior à interpretação delirante. A alusão é, isso tem algum sentido, aí tem alguma coisa. Primeiro passo. Segundo passo, a interpretação delirante. Ele está me olhando porque ele quer me matar. Aí já é interpretação. Não? Então, Lacan, então a alusão é também suspensiva, no sentido que você alude a alguma coisa, como interpretação, e deixa o analisante, né, digamos, interpretar. Né? Aliás, eu continuo achando que a palavra interpretação é péssima. Né? Porque a gente tende a interpretar isto quer dizer aquilo, a gente vai para a hermenêutica, né? Mas tanto Freud e Lacan guardaram esse termo de interpretação. Eu acho muito melhor o dizer do analista. Se a gente trocar o termo interpretação pelo dizer do analista, ou o bem dizer do analista, melhor dizendo, né, seria até melhor. Né? Porque quem interpreta mesmo, todo o papel do analista vai ser fazer o analisante interpretar. O verdadeiro intérprete é o analisante. Né? Essa que foi a grande jogada de Freud quando muda do intérprete, que na antiga Grécia era, né, a pitonisa, que interpretava os sonhos de quem veio consultar, e dizendo, não, o intérprete é você, fale que veremos. Né? Então, por isso que a gente podia manter o termo de o dizer do analista, que engloba os ditos e o ato. Os ditos do analista e o ato. Né? Na verdade, toda a interpretação do analista é um dizer que tem um estatuto de ato. Né? Por isso que eu gosto do termo do performático. Um ato, um dizer performático. Né? Que significa que tem o dizer, que tem o ato de dizer que está aí implicado. Né? Então,
Temos também que eu já comentei bastante também, lá no seminário 17, o que ele fala que a interpretação do analista, o dizer do analista, ele é uma semi-verdade, é uma meia-verdade. E essa meia-verdade, o que ele diz, primeiro por causa da própria estrutura da verdade, que nunca pode ser dita por inteiro. Então, ela é meia. Ela é sempre da ordem do meia. Ela não é isso. Não. Ela é uma meia-verdade entre o enigma e a citação. É uma regra, quase que ele diz assim, técnica, né? O que é a citação? Você colhe algo no discurso do seu analisante e cita. Se quiser, você pode fazer uma outra citação também. Quando você faz uma citação, você não está se colocando como autor daquele título, né? O que já quebra também eu diria, o poder de comando do significante. O poder de comando que é próprio do significante. E se você cita aquilo que o próprio analisante fala, né, é uma forma de você deslocar, de você separar, né, extrair do discurso dele algo em que você põe em relevo. Né? E que para isso você pode, inclusive, aí você pode usar a sua enunciação. Se você diz a mesma coisa do analisante de outra maneira, você já está abrindo para um outro sentido. Aí você pode estar na alusão, você pode estar, né, numa pontuação e principalmente você está na equivocação. Porque você mostra uma outra possibilidade de que aquele significante pode apontar, né, para outro lugar. Então, digamos, isso são as técnicas, podemos dizer, da interpretação. E Lacan continua. Né? Nós não vemos que Freud tenha se preocupado muito, a meu ver, em estabelecer isso. Né? O que é, né? Ele dá os exemplos. Né? Porque Freud, a meu ver, ele estava mais preocupado em mostrar que tem sentido lá, que o inconsciente tem sentido. Essa maluquice que a gente sonha, que acha que não tem sentido nenhum, esses erros, né, que ele diz, né, de lapsos, ou, né, o inconsciente para Freud, para ele existir e ele demonstrar que existe o inconsciente, ele precisou mostrar que o inconsciente tem sentido, que há um sentido ali. Ou seja, que quando você sonha alguma coisa, você não vê o menor sentido, acha tudo um absurdo, quando você vai começar a associar, você diz, faz sentido. Um sentido que eu não tinha visto, mas que ali tem um sentido. Esse passo foi fundamental para criar o inconsciente. Lacan ele vai no sentido oposto. Ele diz que o sentido não tem sentido. Que tudo que é da ordem do sentido, no fundo, tem uma base de não sentido. Não é apenas de nonsense, mas do absenso. Nós podemos fazer uma diferença sutil entre a oposição entre sentido e nonsense e sentido e absenso. Né? O nonsense é como se fosse um não sentido embutido de algum sentido ou um sentido quase que como enigmático. Não, isso é nonsense. Agora, não senso já é uma ausência total do sentido. O não senso é o absenso, né? O não sentido. Né? E é uma radicalidade porque tem a ver com a ausência
da relação, a ausência da relação sexual. Mas ele nega, ele nega o sem sentido no sentido, sem que esse no sentido queira dizer que o sentido engloba esse não sentido. Não engloba, exatamente. Podemos não, dizer... para não entender que ele está voltando a... Não está voltando. Nada faz sentido, né? Como se lê do exterior às vezes. Sabe por quê? E isso é uma coisa importante, porque detalhe... o real não se demonstra na psicanálise. Esse real da não relação sexual, do fato da relação sexual não se escrever e do absenso, tem uma lógica. Não. O que às vezes a gente vê, o que eu acho uma incompreensão, ou talvez até uma preguiça de lacaniano, de achar que o real não tem sentido, o real é indizível, a gente não tem mesmo acesso ao real, então pronto. Então não tem sentido. Não. O real em psicanálise, eu acho que todo um esforço, né? Eu acho que desde Freud, no certo sentido até Lacan, é que a gente tem que demonstrar esse real, que ele é articulado para cada um de uma maneira muito específica, é o real do gozo, tem algo, tem a sua conotação do impossível de se escrever, sim, mas ele também é o impossível, ele é o impossível da relação sexual, é o impossível de suportar. Né? Então esse real, que é o real também da ausência de sentido, que é tão difícil para a gente admitir, né? Que a vida não tem sentido, que a gente não tem nenhuma meta específica para viver a vida. Nem gozar. A gente pode dizer, não, a gente está aqui para gozar, ou está aqui para gozar. Não tem. Né? O próprio Freud dizia, quando a gente se pergunta sobre o sentido e o valor da vida, a gente adoece. Porque nenhum dos dois tem sentido. Temos apenas, diz Freud, uma pequena cota de libido que jamais se satisfaz. Esse é a resposta de Freud sobre a pergunta do sentido. Também podemos dizer que isso, apesar de ele procurar a vida inteira qual é o sentido no não sentido das formações do consciente, quando ele diz isso, ele é muito lacaniano. Ele diz assim, o que nós temos é o gozo, né? O gozo e a linguagem, e vamos nos virar com isso. Né? Então, ao introduzir, digamos, outra técnica, já passamos pela pontuação, pelo corte, pela alusão, citação, enigma, né? Que eu propus da gente transformar o enigma que Lacan evoca no cenário 17 como uma forma mais geral da interpretação, que é você enigmatizar. Se você vai enigmatizar, você se transforma na esfinge, que vai propor o enigma ao Édipo, né? Ao Édipozinho que está ali. Né? E com isso, você delega a função interpretativa para o analisante. Então, apesar de Lacan dizer que que a interpretação do analista entre o enigma e a citação, eu acho que nós podemos generalizar o enigma, assim como a gente pode generalizar a enunciação. Que toda interpretação, seja qual for, vai depender da enunciação e que ela vai propor um enigma para o outro responder. É esse enigma que é que o desejo do analista sustenta. Para sustentar o enigma do desejo do outro, que cabe ao analisante interpretar. Né? Então, depois dessa lista, ele chega aqui no ator dito com a outra técnica, digamos assim, né? Que é a técnica do equívoco. E ao anunciar o equívoco, que nós já vimos as 3 formas de equívoco, ele diz logo que os equívocos
pelos quais se inscreve o acotê, o do lado, o acréscimo de uma enunciação. Ou deslocar, é muito difícil traduzir esse acotê, né? Pode ser o de lado, ou, né, já comentei isso, o paralelo, ou alguma coisa que se desloca, né? Ao enunciar, na enunciação, eu desloco alguma coisa, então ele já se... Mas o que nós já comentamos isso, né? Ou seja, que nunca... Se você enuncia alguma coisa e outra pessoa enuncia a mesma coisa, por mais que você tente repetir o tom, a maneira, nunca vai ser igual. Isso eu acho que é uma característica que Lacan está chamando aqui. Da mesma forma que a gente não ouve, que a gente fala, o fato de falar performático, a gente também não pode falar a mesma coisa duas vezes. Da mesma forma. Da mesma forma que a gente nunca se banha no mesmo rio duas vezes, Heráclito, você nunca fala a mesma coisa duas vezes. Por isso que às vezes eu até peço assim para o analisante contar de novo o mesmo sonho. Conta de novo. Como é que é? Eu não escutei. Conta de novo. E é tão interessante que quando ele conta de novo, ele já vai contar de uma forma diferente. E muitas vezes, experimentem isso, tecnicamente falando, ele associa, ele lembra de alguma coisa, de algum fragmento que ele não tinha lembrado. Não? Isso também é uma coisa, mas o que eu queria chamar a atenção, como o equívoco está ligado à enunciação. Vocês não esquecerem, porque ele não vai listar a enunciação aqui. Não? O que ele vai listar? Não? 3 formas de equívoco. Não? O equívoco, e que eu acho interessante a gente estudar, né, como ele propõe, né, que são os 3 equívocos: a homofonia, a gramática e a lógica. Entendeu? Aqui começa na página 493. Vai ter a página 494 dos outros equívocos. Então, os equívocos, né? A homofonia na gramática e na lógica. A Bárbara Cassan, de uma maneira interessante, eu acho que para a gente entender melhor, digamos, essa questão técnica e lógica, ele propõe se pensar que a homofonia, né, pensa no equívoco em relação à interpretação, né, é ligado aqui a homofonia à palavra, a gramática, evidentemente, à frase, e a lógica ao raciocínio. O que nós mais falamos, né, foi a questão da homofonia, né? A gente já falou uma vez e tal, né, sobre isso. Agora, a equivocação na homofonia, né, é alguma coisa que a gente se encontra, né, desde Freud. Desde Freud já trabalha, né? Aqui mesmo, né, você trouxe, né, uma das técnicas do xixi é o equívoco. É o equívoco pelo duplo sentido de uma mesma palavra. E a homofonia, ela se resolve geralmente quando você tem uma homofonia que é uma
ambiguidade, não, de sentido, ela pode se resolver na grafia. Não? Somente, bom, em francês tem vários exemplos, não? O que o Lacan dá é o deux e deux, que eu só posso, né, eles e dois, né, que eu só posso saber que são duas, né, que são diferentes se eu escrevo, porque quando eu falo é absolutamente igual. Mas a maneira também que, como eu vou falar e aplicar isso, é claro que na frase vai aparecer um ou outro, não? A interpretação é você poder retirar aquilo que ele está ouvindo, está falando e não está dizendo, e mostrar, por exemplo, o outro sentido. Não? Eu retomei aqui um seminário antigo da Colette Soler, que é muito legal, de 1994, 95, chamado Bem Dizer da Análise. Não? E que ela dá, né, ela toma alguns exemplos clássicos, inclusive do próprio Lacan, com o nome Le Nom du Père. Né? Le Nom du Père, eu posso dizer que Lacan vai, né, escrever de duas maneiras, sempre está falando dos nomes do pai. Se eu digo Le Nom du Père sont variés, aí eu digo os nomes do pai são variados. Né? E se eu digo Le nom du erre éternellement, eu digo os não todos erram eternamente. Então, o que eu queria chamar a atenção é a palavra que eu coloco depois, ela vai fazer a distinção do que é ou uma coisa ou outra. Não? Aí é que está. Se a gente ficar ligado no sentido do que o analisante está falando, nós não vamos ouvir essa outra possibilidade. Daí a atenção flutuante para o analista poder se desligar do sentido e poder ouvir outra coisa. É tão difícil, né? É muito difícil. Entende? Porque a gente fica tentando entender o que o paciente está dizendo quando Freud propõe uma outra coisa. Ele não propõe atenção livre para, assim, o paciente, o analista ficar tipo cagando e andando para o que o outro está falando. Não é isso. É para poder escutar uma outra coisa. Não é? Um é o Le Nom du Père e o Le Nom du O que eu acrescentar aqui vai me dizer retroativamente o que isso quer dizer. Não? Mas eu preciso poder destacar e ouvir isso, e aí você pode usar todas as técnicas outras que a gente já tinha evocado. Você corta, repete, ou seja, cortou, corte. Você corta a palavra, a frase. Daí, não? No caso, aqui eu estou falando da palavra, mas é a conjugação de la língua. Digamos, homofonia, estou falando diretamente de la língua. E vocês vão ver, se a homofonia diz respeito à la língua, a gramática vai dizer respeito à linguagem. Tá? E a lógica vai usar tanto a língua quanto a linguagem. Então, nós vamos chegar lá. Então, é claro que, quando o Lacan fala da homofonia, tem todo o ensino dele que vem, né, por trás, onde já tem a pontuação, o corte, a citação, entende, como parte, digamos, da técnica, eu diria, né, da técnica psicanalítica. Tem algumas coisas de internet muito engraçadas que vocês recebem, né? Às vezes, pessoas que não sabem ler, que colocam placas
que são engraçadíssimos, né? E que são, quer dizer, que falam como escuta. Agora eu não estou com exemplo, poxa, passou há pouco tempo isso no Facebook. Você sabe o que eu estou falando? Então fui para o almoço, só que o almoço é almoço. O moço não tem a moça. O almoço. E é coisa que a gente só vê na grafia também, né? Então você pode muito bem, quando a pessoa está falando, porque aí eu estava voltando do almoço jornalista, tem um almoço. Aí, de repente, da paciente que está dando analisante que está falando, uma relação, sei lá, com uma pessoa específica, e tem alguma coisa que tem um moço. Aí tem o equívoco da... tem um travesseiro inflável. Travesseiro inflável. Flávio. Inflável. Também cada dessas duas. Então, no folhinho que a gente já andou trabalhando, diz lá que aqui todos os lances são permitidos, em razão de que estando qualquer um ao alcance deles, sem poder reconhecer-se nisso, e esse sem poder reconhecer-se nisso aí é do analista, né? De você fazer a pessoa reconhecer isso parece uma outra indicação aqui de Lacan, né? São eles que jogam conosco, exceto, olha que interessante, são os equívocos da homofonia, de La Língua, que jogam conosco, ou seja, nós somos os falazeres de La Língua que fica jogando com os equívocos com a gente, exceto os poetas, porque os poetas calculam, exceto quando os poetas os calculam e o psicanalista se serve deles onde convém. Daí a questão que podemos dizer que o poeta, ele se serve, ele calcula, ele faz o cálculo daquilo que o neurótico é jogado, é joguete. Enquanto o neurótico é joguete dos equívocos de La Língua, o poeta usa e tem o seu cálculo. E é mais dado para o poeta, mais em relação ao poeta, do que com o neurótico, que o analista deve se aproximar. E é isso que aproxima cada vez mais o analista do poeta. A ponto de Lacan, um pouco mais tarde, vai falar que a interpretação, ela é da ordem, deve ser da ordem da poesia. Não? Por quê? Simplesmente porque o poeta, simplesmente porque o inconsciente é poeta. Não? O inconsciente é poeta. Só que o poeta, efetivamente, ao escrever, a fazer essa poesia, ele calcula isso. Não? Ele usa aqui esse cálculo. Então, a Bárbara Cação faz um comentário, né, de que podemos pensar nos equívocos da homofonia a partir da sua composição, como é que eles são compostos, como é que eles se dividem e na própria acentuação. Se você às vezes muda a acentuação de algo que é proparoxítono para paroxítono, você já também pode fazer uma equivocação, né? Mudando isso. Então eu queria chamar a atenção para o cálculo do equívoco, o cálculo da homofonia que deve ser do analista. Eu diria que aqui Lacan começa a fazer um certo deslocamento daquilo que ele tinha insistido no seminário sobre o ato, que o ato do analista é sempre sem pensar, né?
É no eu não penso. Não? Vocês já estão trabalhando na maioria do eu penso. Eu não penso, eu não sou. Né? Mas fica né? Hoje, inclusive, na última lição. Pois é. Por que Lacan insiste tanto, então, sobre as técnicas da interpretação? A gente não pode ficar assim, vai com um sonso completamente tonto lá para receber o analisante e vamos ver o que pinta. Não é tão bem assim. Né? Há um cálculo, eu diria, como poeta, há um cálculo da homofonia. Não é você ficar brincando com qualquer coisa que o paciente diz, não. Se é alguma coisa que é baseado na construção do caso, de um saber, que é um saber que vai sustentar o ato analítico. Para que aquela brincadeirinha que você faz, né, estou fazendo brincadeirinha, mas não é para menosprezar, não. Uma brincadeira, o trocadilho é brincadeira séria. Né? Tem que estar sustentado no saber. Né? No saber do caso, da própria análise e da teoria psicanalítica, evidentemente. Né? Então, sobre a gramática, né? Ele diz: a interpretação é secundada na gramática. E aqui nós podemos pensar, voltamos à primeira coisa que Lacan dizia sobre a interpretação, que é a interpretação. A coisa mais simples do mundo é você, por exemplo, colocar uma vírgula. Uma vírgula você está usando a gramática, né? E você faz uma interpretação do que ele está chamando pelo equívoco. Por exemplo, não fui eu. Se eu colocar uma vírgula aqui, já muda tudo. Já é exatamente o contrário. Não foi eu. Você não está acrescentando significante nenhum seu. Você está usando, digamos, a técnica de quê? Da citação e da pontuação. Não? Mas é que o ato analítico não é escrito, ele é falado, então passa por um registro de leitura, né? É como se a gente lesse essa vírgula, ou não lesse essa vírgula. Mas aí, muito bem. Você saber ler, né? Exatamente. Porque lá não se escreve. Tanto que a gente... Mas pela enunciação, aí você poderia pensar assim, então não pode ter análise de analfabeto? Não, mas é uma pergunta. Não, mas aí eu cito a Adoniran Barbosa. Interessante, uma pessoa que não sabe escrever. Né? Porque quando a gente fala, a gente, pensando ou não, você já meio lê. Né? Você já meio pensa. Pois é. Não, eu vou contestar isso. E essa analfabeta. Era analfabeta. Exatamente. Olha que... A Adoniran Barbosa fala isso. Para fazer uma boa letra de samba, só sendo analfabeto. Só um analfabeto faz uma boa letra de samba. Por quê? Porque a pontuação, apesar da gente referir a escrita, ela está na nossa enunciação. Não? É o tom. Entende? Eu posso dizer... Não é só o tom. Eu vou embora agora. Se você for embora agora? Isso. Não é só uma diferença de tom, claro de ênfase, de caimento, a linha melódica. Quando Lacan se refere à gramática, né, é claro que a gente vai direto para o escrito. Né? Mas, na verdade, o que é? Né? E tem também, é claro, uma questão do verbo. Se você mudar o verbo, tá entendendo? Você pode usar também a equivocação da linguagem. Mas se a gente for pensar, não é para a gente ficar pensando no escrito, mas é o contrário, que o escrito pode nos
facilitar para pensar o que é a pontuação. Porque a gente não se dá conta muito bem, mas a gente está pontuando o tempo todo. O que é uma leitura? Uma leitura e a pontuação da leitura é o que fornece a enunciação do escritor. Tem escritores que tentaram, acho que Borges e Joyce, por exemplo, fazer texto sem pontuação nenhuma. Proust. Sem pontuação nenhuma. Ou seja, o leitor bota a pontuação que ele quiser. Mas geralmente um texto pontuado é por onde passa a enunciação do escritor. Muitas vezes, inclusive no texto do Lacan, eu às vezes passo primeiro por uma análise sintática para entender onde está vendo o comprimento do sujeito, para começar a entender, porque ele usa gramática. Ele até ele fere algumas regras, mas ele usa. Mas a enunciação está na pontuação. Então, se é algo relativamente à escrita, podemos dizer que a pontuação também faz parte da equivocação da linguagem, da equivocação como interpretação, que não passa pela homofonia. Porque quando a gente fala equívoco, a gente pensa logo na homofonia. O que eu estou mostrando, assim, estudando aqui com vocês, é que tem outras formas de equívoco que não apenas trocadilho e jogo de palavras, que Lacan propõe, e o próprio Freud faz isso, Não, olha, eu falei disso, mas não é minha mãe. O que Freud faz? Ele tira o não e falou, é minha mãe. É uma forma também dele trabalhar com essa equivocação, sabendo o quê? Que o inconsciente não faz contradição nenhuma. No inconsciente, e ou é igual. Não existe o ou exclusivo, que exclui os dois termos de uma proposição. Não existe. E isso é importantíssimo para a gente saber que o princípio de não contradição aristotélico, que é da nossa lógica do cotidiano, não, se é preto, não é branco. É preto ou branco. Se é sim, existe o sim, existe o não. Que é o princípio da não contradição aristotélica. Lacan vai contestar, inclusive no próprio texto do dito que Bárbara Cassam comenta. Se dentro dessa nossa lógica, não é com essa lógica que nós podemos trabalhar com a psicanálise, porque na psicanálise preto é branco. O branco pode ser preto. E pode ter os dois juntos. Como eu dei o exemplo para vocês dos oxímoros. Uma leveza pesada, uma nitidez obscura, etc. Isso faz parte do inconsciente. E aqui, na lógica, seria o raciocínio. E que o Lacan dá como exemplo o paradoxo. O paradoxo, então, aqui seria o exemplo seria os equívocos pela própria homofonia, e aqui da própria lógica, aonde aparece o paradoxo. Então, um exemplo de vocês que eu achei bem interessante. Uma histérica bem dedicada ao trabalho analítico, porque ela tem uma formação científica e procura entender os seus sonhos e encontrar uma lógica dos seus sonhos, sonhos absolutamente absurdos, e ela com problemas lá com o namorado,
querendo mais e o namorado querendo menos, não, coisa que é tão frequente, né? Sempre alguém está querendo mais, o outro querendo menos, não? Chega para cá e o outro chega para lá. E aí, nesse momento, né, ela tem um sonho que é o seguinte, que ela ficou totalmente perplexa, que meu namorado terminava comigo para preservar nossa relação. Aí, né, como? Né? Parece aquele né, que a gente, né, algumas pessoas aqui participaram da apresentação de paciente, daquele que dizia, não, o possível suicida, que diz assim, a única possibilidade de eu me manter vivo, né, é sabendo que eu posso morrer. Não era bem assim que eu vou lá, como é que é? Me matar. Assim, o que me permite viver é saber que eu posso me matar. Também. O paradoxo, né? Eu sempre falo a verdade. Eu estou mentindo. Gente, eu estou mentindo. Você não fala a verdade, eu estou mentindo. Eu estou mentindo falando a verdade. Né? Então, freudianamente, o que nós podemos pensar se a gente vai transformar isso na lógica? Né? Aqui, ó, fulano termina comigo. Isso é uma proposição para preservar nossa relação. Então, tem esse conector, o conector lógico das duas proposições e que faz parecer um absurdo é esse. Não? Aristotelicamente, o que a gente pode pensar? Vamos transformar essas proposições em umas letrinhas. Fácil. Aliás, Lacan mostra também que o primeiro passo da lógica é a literalização. Ou seja, você transformar proposições em letras. Isso vai também já nos abrir caminho para falar da questão da letra Lacan. Que Lacan sempre fez a tentativa de você matemizar, é você transformar em letra. Por que Lacan pega e chama objeto A? Né? Grande A, grande outro, parará. Né? É sempre essa tentativa de literalizar, ou seja, de você matematizar, é isso que vai fazer, que é o primeiro passo da lógica. Se aqui é x e aqui é y, né? Esse é o problema que estaria aqui. Né? Se nós pegarmos esse x e y, né? Tem algo aí que vai aparecer da seguinte, assim. Esse para, ele, qual é o temor? O temor dela como sujeito é esse daqui. Né? Qual é o desejo? É esse daqui. Então, olha o temor. Né? O temor está aqui e o desejo aparece aqui. É claro que isso confunde e pergunta, será que sou eu? Se o sonho é meu? Né? Isso aqui é uma sonhadora responsável. Se o sonho é meu, será que eu estou querendo terminar, né, com ele? Né? Aí o que apareceu? Né? Fulano termina comigo, né? E que esse pode ser o seguinte, uma interpretação. Quero tanto preservar minha relação que eu posso até acabar comigo. Se você põe aqui o fulano termina comigo, eu termino comigo. Aí pode ser que eu termino comigo. Não acompanhei. O negócio é o seguinte,
ela se colocando no lugar do fulano, já que o sujeito está em todos os lugares do sonho, por que não, vamos na lógica, entende? Que aproxima isso daqui. O sonho pode ser assim: eu amo tanto ele que eu preferia morrer se ele terminar comigo. Então, se você substitui eu aqui, eu devendo eu, entende que você já abre para outra coisa. Né? Ou seja, ao se procurar qual é o sentido do não ser do paradoxo do sonho, né? Por onde a coisa pode aparecer. Eu termino com eu, né? Ou seja, tem algo aí de assim, eu não posso viver sem ele, e é isso, digamos, né, então isso faz aparecer, né, um paradoxo que freudianamente ele se resolve se você, né, separa logicamente as proposições, né, e vê aonde isso pode dar. Né? E, evidentemente, qual é o que está em questão é a grande dependência dela dessa relação, né? Que ela não consegue, aí isso vai para a relação dela com o outro do amor, né? E que fica completamente suspensa, a vida dela fica em suspenso, uma coisa que é frequente, em relação se o outro me ama, não me ama, se vai querer casar, se não vai querer casar, se vai querer, ele vai pedir namoro, e vai, né? Isso que ele fica, e aí aparece qual é a questão do desejo do outro, né? Aparecendo a partir desse paradoxo. Mas vocês veem que o paradoxo, né, em termos de lógica, né, é um equívoco, é uma forma de equivocar, né? Me lembro o paradoxo também do Torquato Neto, que diz assim: meu amor, eu te amo tanto, tanto, tanto que daria a minha vida para não te perder. Também paradoxal, né? Eu te amo tanto que eu posso me matar para não te perder. Como assim? Quer dizer, são esses paradoxos que o inconsciente absorve, né? Que fazem parte da lógica, né, do inconsciente, do coração, diria Shakespeare, né? E que faz aí toda a diferença. Aliás, em termos assim, para vocês verem o que pode ser aquilo que Lacan, né, falava, né? Eu faço uma palavra dizer qualquer coisa. A partir de que? Da enunciação, né? Ontem na oficina da Shakespeareanos a gente fez um exercício que foi interessante, que é o Hamlet com duas mães. Tem a cena em que ele vai falar para Gertrude, né, que ela é uma vaca, né, ele fala pior que isso, né, e porque ela logo depois pouquíssimo tempo depois do pai morrer, ela já estava com o irmão dele na cama, e é uma das cenas mais fortes que tem, né, do Hamlet, ele acusando a mãe da luxúria dela, né, do gozo dela, né, uma coisa assim, contra o gozo da mãe, digamos, é todo um discurso contra a mãe, contra a mulher na mãe, digamos assim, contra o gozo feminino da mãe, né, do insuportável, e ele querendo, de uma certa forma, né, barrar esse gozo. Pode-se fazer aparecer duas interpretações de duas mães, como é que elas reagem a isso. Uma absolutamente culpabilizada e ao mesmo tempo assim, culpada, vendo o efeito devastador que teve no filho e querendo acalmá-lo e para ele não ficar tão perturbado assim. E outra interpretação dizendo assim: você partiu meu coração em dois. E a outra: você partiu meu coração em dois. São duas enunciações totalmente diferentes.
Não? E aí a resposta dele é assim, então joga, então fica com a parte boa do coração e joga fora a podre. Essa é uma das respostas dele. Isso para dar um pequeno exemplo dessa de como a enunciação de algo mais, por exemplo, trágico pode trazer uma outra conotação, né? que aí é totalmente diferente. Bom, então é isso, gente.